A Procuradoria-Geral da República contesta a versão dada pelo ministro Alexandre de Moraes de que o recurso apresentado pela PGR, no caso daqueles empresários que, em razão de uma conversa vazada ali no WhatsApp, uma conversa entre eles, desencadeou uma resposta furiosa de Alexandre de Moraes. Resposta que incluiu bloqueio, censura prévia, bloqueio de contas, investigação, apreensão de aparelhos celulares. E a Procuradoria-Geral da República havia, na sexta-feira passada, enviado para Alexandre de Moraes a sua posição a respeito do assunto. Basicamente dizendo o seguinte: ministro Alexandre de Moraes, para com isso, engavete esse inquérito, não tem porquê, não há base, há uma reação completamente desproporcional com o fato conhecido e não há um crime. O mais importante na posição da PGR. Arquive é a posição da Procuradoria-Geral da República. A resposta de Alexandre de Moraes veio rápida e nem entrou no mérito, nem entrou nos argumentos. Ele nem sequer respondeu àquilo que estava sendo argumentado pela Procuradoria-Geral da República. Ele apenas disse que a Procuradoria mandou a sua resposta, a sua posição, tarde demais. Havia um prazo de 5 dias e eles mandaram, disse Alexandre de Moraes, 13 dias depois. E o que a PGR está tentando demonstrar é que não foi assim. Que a resposta foi entregue dentro do prazo e não depois, como argumentou o ministro. E claro que era uma posição do Pleno do Supremo. A PGR afirma que a petição, porque houve, claro, a determinação, que ali, em termos formais, é um pedido de um ministro do Supremo para que a PGR se posicione sobre um assunto. E a PGR diz que agora haverá uma petição contra essa decisão de Alexandre de Moraes, petição para que o Pleno analise o recurso. E será endereçada à presidência, ou seja, agora a Rosa Weber, que é a nova presidente do Supremo Tribunal Federal. No recurso, a Procuradoria-Geral da República pediu a anulação da operação contra aqueles empresários. De acordo com a PGR, o prazo para o recurso começou a contar, isso aqui é importante, na segunda-feira, dia 5, há uma semana. Uma vez que as representações da Polícia Federal e dos senadores, bem como a decisão do ministro, só chegaram, segundo a PGR, na sexta-feira. Chegaram ao gabinete da Subprocuradora-Geral da República, Lindora Maria Araújo. Então, a Subprocuradora Lindora diz que só na sexta-feira anterior, na sexta-feira, dia 2, é que chegou a ela esse calhamaço de representações da Polícia Federal e dos senadores. E que o prazo, pois, começava a contar na segunda-feira, dia 5. E na sexta-feira, dia 9, portanto, no prazo de 5 dias, foi entregue a posição da PGR ao Alexandre de Moraes. E na noite de sexta ainda, foi rápido o Alexandre de Moraes. Ele recusou o pedido
da vice-procuradora-geral da República, pedindo para que o inquérito fosse engavetado, arquivado. E, no entanto, ele nem discutiu os argumentos da PGR. Isso não é bom, né? Isso não é bom. Ainda que os argumentos, esses agora, os segundos argumentos da vice-procuradora, no sentido de que a resposta foi entregue dentro do prazo. Ainda que dentro do Supremo, até porque o Supremo nos últimos tempos exacerbou a ideia de um corpo e do espírito de corpo corporativo, a defesa de seus integrantes, independentemente de aquele ministro questionado ter ou não razão. Isso é muito ruim, porque a corte não está lá para defender ministros. A corte não está lá para defender seus integrantes. A corte está lá para defender a Constituição. É um corpo guardião da Constituição. E cada um dos seus integrantes, claro, deve ter sempre a proteção institucional. Mas jamais, se há uma contestação a uma decisão de um dos ministros, jamais essa decisão deve ser corroborada, apoiada, amparada, escorada pelo Pleno do Supremo, só porque ele é um dos ministros. Ah, mas o Supremo tem estado sob ataque. Então, resolvemos defender aqui. Não. A defesa institucional, a defesa do cargo e da integridade de cada ministro, ela está dada e é incontestável. Ela é uma obrigação do Estado como um todo. Outra coisa é que uma decisão jurídica de um ministro do Supremo, contestada, receba apoio simplesmente por essa ideia corporativista que se desenvolveu dentro da principal corte brasileira. E há algo muito sério aí nessa história de ele apenas dizer que foi entregue depois do prazo, então não tem conversa, nem considera. Pode ser, repito, que o Pleno diga não, o Alexandre tem razão, foi entregue depois do prazo e, portanto, a posição da PGR está desconsiderada. Pode ser. A probabilidade, aliás, não é pequena de que isso ocorra. Porém, e os argumentos que estão sendo apresentados? Quem responderá a esses argumentos? Quem irá contrapor? Quem irá apresentar o contraponto? Quem vai defender as medidas tomadas pelo ministro diante dos argumentos da Procuradoria-Geral da República? Primeiro, de que não há um crime. E aqui vamos ser claros, né? Ali você tem uma conversa, aliás, num tom um tanto quanto juvenil, né? Parecia ali um grupo de escolares discutindo alguma questão. E melhor que houvesse um regime militar, um golpe de Estado, etc. Como que diz, eu prefiro isso do que a vitória do Lula. Foi basicamente isso que o cara falou. Era uma conversa realmente conduzida ali na forma e no conteúdo como uma conversa juvenil, tá? Sem nada que se aproveite. Porém, não há ali qualquer, pelo menos nas conversas que chegaram a Alexandre de Moraes e que foram publicadas, não sei se ele tem outras com outro teor, mas aquelas que foram apresentadas como o fundamento do inquérito, elas trazem um sujeito
dizendo esse tipo de bobagem, porque é uma bobagem, mas não há ali ninguém dizendo vamos arquitetar algo, vamos entrar em contato com aqueles generais, nossos amigos, vamos tentar agitar os quartéis, vamos financiar ações nessa direção de uma ruptura. Zero, nada, não há nada. Isso seria crime. Isso seria atentar contra a democracia. Mas quando você não tem nem a ação, nem a tentativa da ação, e nem sequer a tentativa de organizar uma ação, de propor, de fazer apologia no sentido prático, ou seja, de arregimentar, de buscar apoios. Quando você tem apenas uma declaração de que um sujeito prefere, não há crime. Se alguém, não no WhatsApp, se alguém num microfone, num discurso em praça pública, se alguém disser assim, eu defendo uma revolução que nos leve à ditadura do proletariado. Eu defendo, eu gostaria que acontecesse, eu gostaria que tivéssemos a ditadura do proletariado como o primeiro estágio para a socialização dos meios de produção e depois para o avanço até a comunização da produção e dos bens sociais, o desaparecimento do Estado porque ele se tornaria inútil, enfim. Fosse ali um defensor, aliás, é cada vez mais raro, né, que haja gente discursando nessa direção do marxismo-leninismo. Mas seria alguém dizendo, eu gostaria que acontecesse. Não seria alguém agindo contra as instituições democráticas, contra a democracia, pela derrubada da democracia. Seria apenas alguém dizendo que ele, pessoalmente, prefere esse caminho. Da mesma maneira, esse sujeito que diz, se o Lula ganhar, pô, eu preferiria se tivéssemos aí um governo militar, uma ruptura, eu prefiro, eu acho melhor, para mim seria mais interessante, para mim seria melhor. É apenas uma opinião que pode ser considerada boba, pode ser considerada infantil, pode ser considerada deslocada da realidade, pode ser considerada impraticável. É uma opinião. Agora, se o sujeito diz, vamos organizar, vamos procurar os generais, nossos amigos, vamos tentar agitar os quartéis, vamos financiar ações nessa direção, aí você teria um crime. E que se tornaria muito mais grave se a ação fosse de fato desencadeada, né? Se começassem a agir. Mas você já teria a ameaça de, o plano de, que é diferente de agir, mas também é diferente de ter apenas uma opinião. Eu gostaria que. Não significa eu moverei uma palha em direção a. E ainda que a pessoa olhe e fala, bom, não importa, né? Esse sujeito tem um pensamento golpista ou coisa que o vale. A questão para o judiciário não é a qualidade da opinião, mas se há ou se não há crime, para que haja um inquérito. Bom, mas o inquérito é que pode definir se há crime. Sim. Ele não vai ser julgado como criminoso a priori. O inquérito é para estabelecer se houve um crime e quem é o criminoso. Mas você parte de alguma coisa. Ninguém quer que o judiciário faça um sorteio. Né? Vou pegar aqui a lista telefônica, vamos escolher alguém aqui para a gente investigar. Isso não existe, né? Isso é inconstitucional. Isso é crime. Se alguém no judiciário fizer isso, é crime. Então, você tem de partir de alguma coisa.
E o que a PGR está argumentando é: vocês partiram de algo que não configura crime. Poderiam até pedir mais elementos, porque foi a Polícia Federal que solicitou aquela ação, inclusive a busca e a apreensão. Então, poderiam solicitar que houvesse mais informações, mais material fosse obtido, uma autorização judicial para escutas. Vocês vão ter agora aí um período maior de escutas para saber o que está ocorrendo, etc. Tudo bem. Mas desencadeou-se uma operação policialesca, inclusive com a censura prévia. A mesma censura prévia que foi aplicada ao Partido da Causa Operária. O Partido da Causa Operária, o PCO, não é que ele teve a ordem para retirar das suas redes sociais, do YouTube, textos, vídeos que foram considerados fora da lei. Não foi isso. Não foi só isso. Eles foram censurados, e censura prévia. Vocês não podem falar mais nada, vocês não podem escrever mais nada, vocês não podem divulgar mais nada. Vocês estão condenados ao silêncio prévio, determinado previamente, ou seja, está censurado aquilo que vocês viriam a dizer. Ainda que fosse para dizer, que falamos lá atrás, não tem nada a ver. Não podem falar nada. Isso é censura prévia. E sim, a Constituição proíbe a censura prévia. A Constituição proíbe o conceito de censura, ou seja, o Estado censurando linhas de pensamento, a não ser aquilo que a própria Constituição já estabelece como jurídica e legalmente inaceitáveis no Brasil, por exemplo, a apologia do nazismo. A Constituição brasileira proíbe a apologia do nazismo no território nacional. Mas não proíbe que alguém tenha um pensamento, que alguém tenha uma opinião, que se há a tentativa de realizá-la, começa a haver a tentativa de realizar um crime. E se há ações concretas na direção de realizá-la, há crime. Sim, isso é crime. Agora, a opinião, eu acho que seria melhor assim do que assado, não é crime. Alguém pode achar, e muitos, claro, que é uma opinião ridícula, boba, que o sujeito falou uma asneira. Mas, para um ministro do Supremo, assim como para um juiz de primeira instância, o que conta é cometer um crime ou não. E onde está o rol do que é crime, a lista determinando o que deve ser considerado crime e qual a pena correspondente a cada crime? Não está na cabeça do Alexandre de Moraes, não está no que pensa o Alexandre de Moraes, não está no que pensa cada um dos ministros do Supremo. Está na lei. Está nos códigos. Então, a posição da PGR simplesmente ignorar, dizendo que ela chegou depois da hora, e pode ser que tenha chegado depois da hora. A subprocuradora diz que não, a Lindora, diz que entregou no prazo, mas é uma resposta, entregou depois do prazo, então nem falemos disso. É uma resposta incompatível com o que a sociedade brasileira precisa saber. Porque ali a Procuradoria-Geral da República dizendo
que o ministro está atropelando o devido processo. E já há problemas acumulados naquele inquérito. O inquérito que o ex-ministro Marco Aurélio Mello chamou de inquérito do fim do mundo, porque tudo cabe nele. Iniciado de ofício, sem provocações da PGR, com o argumento de que o regimento interno prevê esse tipo de abertura de inquérito de ofício, em razão de crimes cometidos na estrutura física do Supremo, contra essa própria estrutura ou contra os ministros. Não era o caso. E, posteriormente, a escolha do relator, que deveria ter sido feita por sorteio, e foi por indicação do Toffoli. E aí, Alexandre de Moraes tornou-se delegado, promotor e juiz. E vítima, porque a base de tudo é que eles são vítimas. Então ele é a vítima, ele é o delegado, ele é o promotor e ele é o juiz. Ou seja, há uma exceção clara, notória, em relação ao devido processo penal, em relação ao devido processo legal, em relação aos princípios universais do funcionamento do judiciário. Um deles é que ninguém pode ser promotor e juiz ao mesmo tempo, que dirá vítima, delegado, promotor e juiz. E é preciso também respostas claras sobre as denúncias de advogados, de gente que foi alcançada por esse grande inquérito, advogados que dizem que eles não têm acesso ao conjunto de acusações, o que de fato está naqueles processos, incluídos nesse grande inquérito. E quando 2, 3, 5 advogados dizem a mesma coisa de clientes diferentes, é preciso pelo menos uma satisfação. Não é verdade o que esses advogados estão dizendo. Está aqui, nós temos, porque isso tudo é documentado, nós temos aqui o dia, a hora e a assinatura do advogado declarando ter recebido todo o material, ter tido acesso a todo o material. E isso não é videozinho, não, é no papel. Onde está a resposta a essas denúncias desses advogados? É uma coisa muito séria. E quando aconteceu aquilo lá com o Partido da Causa Operária, nós aqui falamos bastante, lamentamos que pouca gente se incomode com isso. Inclusive, os partidos políticos. O Partido da Causa Operária, claro, ele é nessas classificações simplórias, né? De esquerda, direita, ele está lá classificado como partido de esquerda. Pois o silêncio dos outros partidos, tidos como de esquerda, é lamentável. Qual o motivo? Porque enxergam nessas ações do Supremo, e nesse inquérito particularmente, um viés que lhes é interessante, que lhes é favorável? Ou é porque o Partido da Causa Operária vive esfregando na cara desses outros partidos que eles são esquerda fajuta, esquerda de Araque, que eles romperam, por exemplo, com o leninismo, seja o leninismo
em sua derivação stalinista, seja o leninismo em sua derivação trotskista. Que eles não são nada disso. Que eles romperam e são hoje epígonos infanto-juvenis do infanto-juvenil Marcuse, né? Que o Karl Marx, se tivesse conhecido e conhecido sua obra, teria chamado de intelectual lumpen. Lumpen. O intelectual boêmio que se sente um iluminado e considera que aquele grupelho de iluminados é que vai conduzir a história. E a isso o Marx chamava de movimento típico da pequena burguesia, né, de intelectuais pequeno-burgueses. Pois o Partido da Causa Operária, não importa aqui se nos seus anacronismos, naquilo que é obsoleto, mas ele esfrega isso na cara desses partidos todos, dizendo, olha, vocês não são partidos revolucionários, né? E não tem voto, o PCO não tem pouquíssimo voto, então não há necessidade de grandes arranjos com o partido, e esses partidos simplesmente ignoram essa violência contra uma agremiação política. Então, a violência atingiu uma agremiação política, o Partido da Causa Operária, atingiu esse grupo de empresários, com todas as bobagens ali ditas, etc. A questão é, o crime, onde está o crime e qual a pena correspondente a esse crime? Qual foi o crime? Quem é o criminoso? E enfim, depois de julgado e considerado criminoso, portanto condenado, qual a pena correspondente? É isso que faz o judiciário. Parece que, ainda que haja a consideração de que ali não vão, de fato, levantar a existência de um crime, mas isso provoca um barulho, uma instabilidade. Será esse o interesse? O barulho, a instabilidade, a espada sobre as cabeças? Então, além dos partidos, chama a atenção, por fim, particularmente, o Senado da República. Porque a Constituição atribui ao Senado da República, ou seja, a Casa dos Representantes dos Estados, assim como a Câmara é, em tese, sempre em tese, a Casa dos Representantes do Povo, o Senado é a Casa dos Representantes dos Estados. E a Constituição entrega ao Senado a atribuição de, se considerar pertinente, julgar ministros do Supremo e até removê-los da Suprema Corte. E ninguém está dizendo que o Senado deve arrancar alguém da Suprema Corte. Nem sequer que o julgamento deve ser autorizado, mas que se pronuncie, que diga, opa, e aí não só o Senado, também a Câmara, o Congresso. Que silêncio! Silêncio constrangedor e constrangido. Parece que não se sentem confortáveis para uma discussão adulta com o Supremo Tribunal Federal. E não importa aqui o ator eventual, a personagem eventual. Nem o ministro da vez, nem aquele que é a vítima da vez. Se é o PCO, se é o grupo de empresários, se é o ministro Alexandre de Moraes, ou se é o André Mendonça, ou se é o Toffoli. É a Constituição. Não adianta ficar dizendo que defende a democracia e o Estado de Direito e fechar a boca e os olhos quando há ameaça
ao Estado de Direito. Danilo.